Números capítulo 33. Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme ao mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês. No dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão, aos olhos de todos os egípcios. Enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido entre eles a todo primogênito, e havendo o Senhor executado juízos também contra os seus deuses. E partiram, pois, os filhos de Israel de Ramsés e acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Piairote, que está de frente a Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Piairote e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim, e em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. E partiram de Dófica e acamparam-se em Aluz. E partiram de Aluz e acamparam-se em Refidim, porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. E partiram do deserto de Sinai e acamparam-se em Quibrote-Taavá. E partiram de Quibrote-Taavá e acamparam-se em Azerote. E partiram de Azerote e acamparam-se em Ritmar. E partiram de Ritmar e acamparam-se em Rimon-Perez. E partiram de Rimon-Perez e acamparam-se em Libna. E partiram de Libna e acamparam-se em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam-se em Queelate. E partiram de Queelate e acamparam-se no monte de Serfé. E partiram do monte de Serfé e acamparam-se em Arada. E partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. E partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. E partiram de Taate e acamparam-se em Tara. E partiram de Tara e acamparam-se em Mítica. E partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. E partiram de Asmona e acamparam-se em Moserote. E partiram de Moserote e acamparam-se em Bene-Jaacã. E partiram-se de Bene-Jaacã e acamparam-se em Or-Agidgade. E partiram-se de Or-Agidgade e acamparam-se em Jotbatá. E partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. E partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. E partiram de Cádiz e acamparam-se no monte Or, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, conforme ao mandado do Senhor, e morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. E era Arão da idade de 123 anos quando morreu no monte Or. E ouviu o cananeu, o rei de Arade, que habitava o sul na terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram do monte Or e acamparam-se em Zalmona. E partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom. E partiram de Punom e acamparam-se em Obete. E partiram de Obete e acamparam-se em Igi-Abarim, no termo de Moabe. E partiram-se de Igi-Abarim e acamparam-se em Debongade. E partiram-se de Debongade e acamparam-se
em Almon de Blataim. E partiram de Almon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Jazimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruireis todas as suas pinturas, também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfarei todos os seus altos. E tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sorte herdareis a terra, segundo as vossas famílias, aos muitos multiplicareis a herança, e aos poucos diminuireis a herança, conforme a sorte sair a alguém. Ali a possuirá. Segundo as tribos de vossos pais recebereis as heranças. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por aguilhões nas suas virilhas, e aperta-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a ele.